Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD, associação que tem como uma das suas finalidades a organização de eventos de caráter cultural, educativo, político e social, de modo a fomentar a divulgação e a luta pelos valores da liberdade individual. Subscrevam o nosso canal, YouTube @LADPortugal, façam like, subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lad.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lad.org e que vamos a isto. Hoje temos a primeira mulher convidada do nosso podcast, que é uma honra, e começamos em beleza com uma mulher extraordinária, com um percurso incrível, que é a Zita Seabra. Portanto, vamos a isto. Bom dia, Zita. Bom dia, Helena. É um gosto tê-la connosco. Também é um gosto estar aqui consigo. Muito prazer. E obrigada por ter vindo e pela sua disponibilidade. Vou começar por apresentá-la a quem não a conhece. E o Wikipédia deu-me a sua biografia. Se tiver alguma coisa de errado, faça-me favor de corrigir. A Wikipédia não é fidedigna, exato. Mas não foi só o Wikipédia, foi às editoras, etc. Fiz aqui um mix da sua biografia. Já agora quero pedir desculpa pela minha tosse, porque eu tive uma pequena constipação e ainda estou com alguma tosse. E, portanto, a Zita chama-se Zita Maria de Seabra Roseiro. Certo. Nasceu em Coimbra, em 1949. É política e editora. Aderiu ao Partido Comunista Português em 1965 e passou à clandestinidade em 1968. Certo. Antes mesmo de fazer 18 anos. Que é, para mim, espantoso. Sim, já fiz 18 anos na clandestinidade. Exatamente. Passando a 6 anos na clandestinidade até ao 25 de abril de 1974. Teve um nome falso, Helena Sai Costa. Tive vários. Esse era Teve vários. já me vai contar esse isso. é o que estava no cartão de identidade. Ok, certo. E viveu os primeiros anos de clandestinidade na Zona Norte, até ir controlar o setor estudantil do PCP em Lisboa em 1970. Certo. Liderou a fundação da União de Estudantes Comunistas, a UEC, me lembro muito bem, antes e depois do 25 de Abril. Escreveu para diversas publicações clandestinas do PCP, como o Avante, o Militante, o Jornal das Camaradas das Casas do Partido e os jornais da UEC. Entrou para o Comitê Central do PCP no primeiro Congresso Ordinário, após o 25 de Abril. Foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 1987 pelos círculos de Lisboa e de Aveiro e foi eleita para a Comissão Política do Comitê Central do PC em 1983, no 10º Congresso do Partido. Em 82 foi responsável pela apresentação no Parlamento da legislação sobre o aborto. Foi a mais conhecida dissidente do PCP e ficou famosa por isso, em virtude do processo interno que lhe foi movido e que culminou com a expulsão em 1988 da Comissão Política, primeiro, e do Comitê Central depois. E do PCP depois. E do São PCP depois. Foram 3 etapas, tem toda a razão. Foi em crescendo, digamos assim. Ainda em 1988 publicou o livro O Nome das Coisas, a reflexão em tempo de mudança, que teve 7 edições. Em março de 1989 fez a cobertura para o Jornal Expresso das primeiras eleições livres na URSS, que ainda era. Coordenou o Secretariado Nacional para o Audiovisual em 1993, ano em que assumiu a presidência do Instituto Português de Cinema. De 1994 a 95 foi presidente do Instituto Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual. Aderiu ao Partido Social Democrata, PPD-PSD, e nessa condição foi candidata à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira nas eleições autárquicas de 1997. Certo. Eleita pelo PSD pelo Círculo de Coimbra em 2005,
Foi deputada na 10ª legislatura e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República até outubro de 2007. Nessa legislatura, destacou-se pelas posições que tomou contra a legalização do aborto, de que havia sido uma das mais acérrimas defensoras nos tempos da militância comunista. No 30º Congresso do PSD, em 2007, passou a ser uma das 6 vice-presidentes na Comissão Política Nacional deste partido, cargo que desempenhou até maio de 2008. Foi uma das principais signatárias do Manifesto de Defesa da Língua Portuguesa contra o Acordo Ortográfico de 1990, e ainda bem. Em 2019 foi mandatária nacional da candidatura do Partido de Iniciativa Liberal às eleições legislativas portuguesas de 2019. Iniciou o seu percurso profissional como editora na Quetzal, foi administradora e diretora editorial da Bertrand Editora e é atualmente presidente do Conselho de Administração e diretora editorial da Aleteia Editores, da qual é fundadora. Certo. Penso que disse tudo certinho. Afinal, a minha... Sim. A sua Poderá haver mais. Foi certo. Porque a sua biografia é extensíssima. É de longe a pessoa que tem a biografia maior das que cá veio. Mas, começando pelo princípio, há aqui uma pergunta que eu tenho que lhe fazer, porque achei muito interessante, porque vi isto algures numa entrevista, porque como imagina, li muitas coisas para preparar esta entrevista. E deparei-me com uma coisa extraordinária, foi que queria ser bailarina. Exatamente. Mas conte-me, vamos começar por aí, porque eu acho espantoso como Ainda há pouco tempo houve uma curiosíssima entrevista ao ator de teatro Alexandre Sousa. Sim. No qual ele mostrou várias fotografias dos dois a dançarmos. Que engraçado. Ele também foi bailarino. Mas que idade tinha? Eu comecei no balé desde os 6 anos de idade, no Porto. Bem. Como eu, por acaso, E comecei depois, também muito nova. Exato, se começa novo. Exato. E depois fiz sempre balé até passar à clandestinidade. E os meus pais, quando eu era miúda, nessa idade, meteram-me na música e no balé. Muito bem. A música não era realmente o meu forte. Toquei ferrinhos na orquestra infantil do Parnaso, que era um método de ensinar música, e a minha vocação para a música ficou por aí. E depois dediquei-me inteiramente ao balé. Portanto, música era ferrinhos, era o melhor que se conseguia. Sim, era o melhor que se conseguia, não passava daí. Mas o balé sim. Balé sim. Cheguei a fazer um estágio na Companhia Nacional de Bailado. É engraçado. E tinha em perspectiva seguir para o Royal Ballet, porque o meu professor de balé, que se chamava Pirmin Treco e criou uma academia de bailado no Porto, tinha vindo do Royal Ballet e, portanto, tinha uma grande ligação. Ao Royal Ballet e portanto era o que eu gostava de ter sido nessa altura. Nessa altura era para aí que eu gostaria de ter ido. Engraçado. Era uma faceta sua que eu desconhecia absoluto e fiquei surpreendida quando descobri isto. Há pouco tempo o Alexandre Sousa deu essa entrevista, foi uma surpresa para a Júlia Pinheiro, de repente perguntou-lhe, mas com quem é que está a dançar? E quando ele disse Cita Seabra foi assim. Exatamente, foi assim uma surpresa. Uma surpresa, porque completa. É uma faceta muito escondida sua. Não é muito ou pelo escondida, menos pouco falada. Sim, dizer, digo, pouco escondida ou pouco não conhecida. Não é escondida. No meu livro de memórias conhecida. Não foi assim. Tenho uma fotografia, tenho até mais que uma fotografia a dançar, balé. Que engraçado. Mas isto foi só um começo, porque quis saber como é que isso teria acontecido. Agora, gostava, como é óbvio, uma mulher que foi comunista, social-democrata e que agora é liberal, como é que, se conseguir resumir, porque não deve ser fácil, como é que aconteceu este percurso, porquê o comunismo, o que é que a atraiu naquela altura, que era muito nova, tinha 16 anos, penso eu, 15, 16, o que é que a atraiu e como é que foi esse percurso ideológico, o que é que ele levou a fazer este percurso que muita gente condena, mas que eu acho fantástico, porque só os burros é que não mudam de opinião. Na minha as pessoas mudam, só não havia razão para abrir eleições. Quer dizer, se a pessoa começasse a votar aos 18 anos e depois votasse na vida inteira igual, não valia a pena abrir eleições. Quer dizer, sem dúvida. Cada um dizia qual era o seu partido na primeira eleição e poupávamos muito dinheiro e muito trabalho. Exato. Portanto, as pessoas mudam e é normal que mudem, porque os partidos
também morrem, também nascem, também mudam. E a sociedade também evolui. Os partidos e a sociedade. E quer dizer, os partidos não são estáveis. Estanques. Mudam com os seus líderes, mudam com o seu tempo. E é natural que isso aconteça. Quer dizer, não, Claro, eu claro. acho estranho. É uma pessoa que aos 15 anos, sobretudo da minha idade, da minha geração, porque na minha geração, em jovem estudante, quem não era comunista ou pelo menos marxista, leninista, maoísta, não era filho de boa gente. Era mal visto. Não era assim. só isso, estava fora do seu tempo. Ok. Vivíamos Estava numa na ditadura. moda. Estava na moda. Não é só moda, vivíamos uma ditadura uma ditadura que nos asfixiava Certo. na nossa vida, no nosso próprio cotidiano. Íamos ver um filme e esse filme estava cortado Certo, numa certo. cena de beijo. Eu lembro-me sempre do Casablanca, que não víamos o beijo final. Aquele só beijo depois fantástico. o mais bonito beijo do cinema. Exato. Que só depois de 25 de Abril fomos todos ver. Mas muitas outras cenas de filmes ou não vinham cá a Portugal porque eram proibidos, ou eram cortados bocados, e portanto isto não fazia. E como é que na altura, porque Quem havia diz muita os gente... filmes diz a maneira de vestir, era proibido Claro. usar biquíni. Sim. Uma vez fui de bicicleta para o liceu, fui chamada a reitora, portanto Que engraçado. era coisas completamente Mas teve essa sensação de que efetivamente havia uma castração. completa, e eu acho Pronto, que mas porque houve muita gente que não teve essa sensação felizmente sequer. a maioria tínhamos. Pronto. Quer dizer, depois há uns que não tinham, e a quem eu chamo normalmente os antifascistas retroativos, porque depois é que perceberam que tinham perdido a sua geração e que não tinham Certo. entrado nas greves e nas não sei quê, não tinham lido os livros todos proibidos que nós líamos todos. Exato. Só líamos livros proibidos. Os livros normais, legais, normais para a época. Não lhe interessavam. Não, eu e a minha geração Claro, inteira, quer dizer, nós claro, íamos à claro. Unicep no Porto, e aqui em Lisboa havia livrarias muito determinadas também, e cooperativas livreiras, e quer dizer, se tinham livros que os outros liam, não tinha interesse nenhum, nós líamos Certo. sempre os livros proibidos, que eram muito maçadores. Exatamente. hoje ninguém os lê, felizmente. Mas na altura aquilo era... Claro, isto é viver a sua geração. E depois, para Exato. mais, Portugal tinha 3 guerras coloniais, Exato. 3 frentes de guerra, e portanto a minha geração era uma geração muito sacrificada, porque sabia-se que os rapazes, quando acabassem o curso, Iam para a guerra. iam para a guerra. Claro, E claro. às vezes iriam fazer, sobretudo os oficiais milicianos, iriam fazer pelo menos duas temporadas, digamos assim. Sim. E portanto era terrível, que a gente namorava como toda a gente namora naquela idade, E depois lá ia não o namorado. sabia quando Exato. casava o que é que ia acontecer, se casava antes, se casava depois. Portanto era uma geração muito sacrificada. Sim. Eu acho espantoso é como há pessoas da minha idade que passaram por isso tudo e não deram por E nada. não deram por nada ou acharam tudo normal. É verdade, é verdade. E não é verdade. viveram esses... Portanto, foi claramente uma mulher que estava atenta ao que se passava naquela altura e que tinha consciência de que as coisas não estavam bem. E daí... Claro, quer dizer, é a geração. Repare que nessa altura há em França os Toussaint Tuitard, a geração dos anos 60. E o Maio de 68. O Maio de etc. 68, exatamente. Sim. E, enfim, portanto, é uma. Nos Estados Unidos havia a guerra do Vietnã e é Exato. uma juventude inteira que luta contra a guerra. Sem dúvida. E, portanto, é uma geração que se divertiu muito a fazer essas coisas todas. Imagino que Foi sim. muito divertido. Muito divertido. Imagino que sim. Foi muito perigoso e Pois, passámos grandes sacrifícios. Sim, agora, e a clandestinidade? Eu tenho lido coisas inacreditáveis acerca do seu período de vida Clandestinidade. Eu descrevo-a clandestina. Exatamente. nas minhas memórias, não foi assim, eu descrevo o que era viver com nome falso, viver Com pouco sem- dinheiro, sem comida, sem... muito pouca comida, Pois, exato. quase só frango assado. Exatamente. Quando havia- Até hoje continua a não querer frango assado. Ai, não é? sim, fiquei Pois, alérgica. exato. Fiquei alérgica. Ficou Porque vacinada como eu com frango controlava o assado. setor estantil, o mais prático era sempre O trazer frango frango assado. assado com batatas fritas Claro, de pacote. claro. São duas coisas que ainda hoje são difíceis de suportar. Pois, Quer dizer, acredito quando se que fala sim. das campanhas eleitorais e da carne assada nas campanhas, que muitos políticos O tornaram-se alérgicos, roteiro da carne assada. o sim, roteiro sim. da carne assada é muito pior o roteiro do frango assado. E, portanto, é um período duro de vida, que na iminência sempre de poder ser preso, e portanto
E haver gente Exatamente. sem presa à volta. Exatamente. É um período difícil. E como é que foi sair da família com essa idade? Sair junto dos seus amigos? Foi muito como difícil. Como é que a coragem que é preciso ter? Quer dizer, naquela idade, obviamente que é preciso coragem, mas também tem-se algumas características do jovem que parte e que em defesa dos seus ideais. Certo. Acontece. E havia muita gente clandestina nessa altura no PCP? Não eram muitos os clandestinos, mas era um aparelho que controlava os vários setores. E como é que era feita a escolha? Aquilo havia voluntários? Como é que o processo acontecia? Porque ir para a clandestinidade não tendo a confiança do partido. Não, isso não dá. Não dá, não era possível. Não era de um possível. partido daqueles então. Não era possível. Como é que ganhou essa confiança? Ir para como Paris, é que. Exato. E como é que para aconteceu? A imigração. Sim. Então foram presos uns estudantes a quem eu tinha dado uns papéis para distribuir clandestinos a apelar a uma manifestação no 1º de Maio. Um deles, um sobrinho do poeta Egito Gonçalves, por exemplo. Sim. E eles, ao distribuir os papéis, passaram à porta de uma esquadra da GNR. Sim. E os GNRs viram os papéis, seguiram os papéis e prenderam-nos. Foram muito torturados, para saber quem lhes tinha dado os papéis. Claro. Para chegar ao setor estudantil, e nessa altura eu escondi-me, passei à clandestinidade, mas ainda para que a PIDE não percebesse que eu estava clandestina, o que foi combinado com o PCP foi que eu iria para a França. Muito bem. Constaria que tinha ido estudar para a União Soviética, mas nunca fui à União Soviética nessa altura. Ficou em França? Fiquei em França um período e depois voltei entrei clandestinamente em Portugal e fui então sim para uma casa clandestina. E foi para onde? Para o Porto? Para o Porto, para o Norte. Ok, ficou naquela zona norte. Sim, que sempre não tinha, a trabalhar para o partido. Não tinha trabalho de organização, tomava conta de uma casa do partido. Muito bem. Aí havia uma discriminação habitual de tarefas, as mulheres tomavam conta das casas de partido. E citou aí que eu escrevi, tomei conta, e a certa altura fui responsável pelo jornal das camaradas das casas de partido. E os homens tinham trabalho de organização. E as mulheres tratavam da parte doméstica, digamos assim. Não era só da parte doméstica, era de guardar a casa, que era uma coisa terrível, porque não contactávamos com ninguém, não tínhamos. Não havia contacto com o exterior. Não havia quase contacto com o exterior. Certo. Ia-se às compras, falava-se com o merceeiro, mas minha casa era em Sete. Sim, eu li. A primeira casa era em Sete e vivíamos praticamente fechados em casa, mas dando uma aparência de casa normal. Normal. Mas era uma comunidade. Não, era só outro funcionário. Muito bem. Funcionário, portanto fazíamos de conta, digamos assim, que era um casal. E o controleiro que vinha uma vez por mês lá lá à casa fazer controlar, e passava 3 dias passava 3 dias na casa. Ok. E depois sai da clandestinidade? Só saio da clandestinidade no 25 de No abril. 25 de Abril. Portanto, isto durou uns aninhos. sim. Ainda foram uns aninhos. Quer dizer, eu depois passei para o trabalho de organização, porque em Lisboa era muito mais difícil ser clandestino do que no Porto. Porquê? Porque havia sempre gente a ser presa nas manifestações estudantis, na luta estudantil, na luta dos intelectuais, não sei o que, havia sempre prisões. E a PIDE tentava sempre chegar aos funcionários. Portanto, era menos provável haver problemas no Porto do que em Lisboa. No Porto era muito mais... Sim, mais tranquilo. Mais fácil. E, portanto, normalmente ganhava-se treino, digamos assim, para o trabalho clandestino no Porto, e depois vinha-se para Lisboa, onde a coisa era mais complicada. Sim. Na altura decidiu o PCP que talvez fosse, como tinham sido presos vários funcionários com um período de tempo muito curto, que fosse uma mulher. Porque a PIDE não estava à espera, não estaria à espera, e portanto eu vim controlar o setor estudantil de Lisboa. Muito bem. Mas ainda antes do 25 de Abril. Sempre antes do 25 de Abril. Sempre antes do 25 de Abril. E foi um grande alívio para mim, porque aí vivia com 2 camaradas que eram legais. Certo. Eu era clandestina, elas eram legais. Uma trabalhava no sindicato
num sindicato, outra num sindicato de bancários, outra na Gulbenkian. Certo. E portanto a casa tinha uma cobertura legal simpática. Pronto. Era na Ajuda, na calçada da Ajuda. Santo bem. E eu passava por hospedeira da TAP. Muito bem. Tinha a profissão da hospedeira da TAP. Entre aspas, claro. E vivíamos as três do salário, que não era muito alto, delas as duas. Interessante, interessante. E depois, com o 25 de Abril, passei à legalidade. Passou à legalidade, como é óbvio. Exato. E já contámos o seu percurso. E uma das coisas que eu também li numa das dos seus escritos ou entrevistas, e agora não me perguntem em qual delas foi, porque li muita coisa, afirma em determinada altura e várias vezes que viu Álvaro Cunhal a fazer coisas horríveis a antigos militantes do PCP. Antigo, só porque tinham, na altura, só porque tinham opinião. Sim. Mas não se podia ter opinião. Nunca fui dissidente antes de o ser. Não digo aquela coisa horrível que sempre fui contra a União Soviética, eu sempre fui dissidente do PCP. Não. Eu quando fui dissidente, fui mesmo, e passado muito pouco tempo estava fora do PCP, expulsa desses 3 sítios que referiu. Exato. Mas privou com Álvaro Cunhal, assistiu, claro, esteve com ele. O meu gabinete, quando eu era membro da Comissão Política do PCP, era em frente ao gabinete, porta com porta, do Álvaro Cunhal. Certo. No andar mais reservado, no último andar da Soeira Pereira Gomes. E, portanto, todos os dias privava com Álvaro Cunhal. Certo. E esta afirmação que fez de que viu fazer coisas horríveis só porque tinham opinião. Não, eu quando digo coisas horríveis não é... Quer dizer, primeiro, ponto. Eu nunca revelei nada sobre a vida privada de Álvaro Cunhal. Muito bem. E lembro-me perfeitamente, quando escrevi o meu livro de memórias, foi assim, eu trato de questões políticas, não trato de questões pessoais. Com certeza. E esse é um ponto para mim muito, muito claro, e agora que temos o livro do Príncipe Harry, convém dizer isso. É verdade, temos aí um exemplo. Esse horrível livro. Exatamente. E portanto não... E lembro-me, por exemplo, quando eu escrevi o livro, houve uma pessoa que o leu, a meu pedido, que foi o Vasco Polido Valente. Muito bem. E o Vasco disse-me, se tiver alguma coisa pessoal do Cunhal, rasgo logo o livro. Pois, está a ver, mas o Vasco era assim, não é? Era. E não rasgou o livro. Pronto. Segundo, quando eu digo que fez coisas horríveis, são coisas no trato político dos militantes. Exatamente, mas não é isso que eu me quero referir. No trato político dos militantes. Porque a frase que eu li era precisamente só porque tinham a opinião. Eu tinha uma opinião divergente dele e, portanto... Exato. E isso é que me fez fazer esta pergunta. É tudo à volta de questões de divergências políticas ou de opiniões diferentes. Sim. E é isso. Ele era efetivamente um homem obstinado. Era um ortodoxo. Um grande ortodoxo. Completamente ortodoxo. É interessante porque ele passava uma imagem... de tolerante, nunca passou. Não digo de tolerante, mas de não ser tão obstinado como eventualmente era. Quer dizer, a ideia que eu tenho dele, eu sou bastante mais jovem que a Zita, tenho 62, não é? Exato. Não, quer dizer, depois procurou-se criar uma imagem de que não era uma pessoa dura no trato. Exatamente, eu lembro-me disso. Eu acho que isso até o diminui, porque não era assim. Não era assim. Okay. E diminui porque não era nem queria ser assim, não é? Sim, ele era o que era. Era o típico dirigente comunista e foi assim, quis morrer assim e foi assim até ao fim. Assumiu aquele papel e foi assim até morrer. E portanto eu acho que isso diminui, não é as características dele. Não são as características dele. E agora conte-me como é que foi a sua saída, porque é que saiu, como é que foi aquele processo em 3 etapas de que falámos há pouco, o que é que aconteceu, o que é que mudou dentro de si para este processo ter acontecido? Eu fui para a direção, para o Bureau Político do Comitê Central do PCP. Sim. Aliás, a seguir ao 25 de Abril, foi a primeira mulher a estar na Comissão Política do PCP e outra que entrou para o secretariado do PCP na mesma altura. Mas para a Comissão Política era eu. E foi um choque para mim, quer dizer, a certa altura eu comecei a não estar bem no meio de uma direção que, sobretudo, não olhava para o país real.
Sim. Eu vivia no país real. E eles viviam numa bolha. Numa bolha. Aquela bolha partidária, ideológica. Exato. Certo. Quer dizer, de um país que não era assim. De tal maneira que comecei a estar em choque, dizendo: mas que é isto não é assim. Certo. E nessa altura começa a perestroika na União Soviética. Muito bem, lembro com o Gorbachev. Antes, ainda com Andropov. Com Andropov, eu lembro. Exato. Sim, e depois sim. com Gorbachev. E eu comecei a estar interessada nesse fenómeno, dizendo que era interessante, até porque não fazia sentido nenhum continuar-se a defender em Portugal, tantos anos depois do 25 de Abril, ainda a passagem pela via armada. Exatamente. A via armada para a Revolução Socialista. E tanto o nosso outubro, que não chegou no 25 de novembro, não é? Portanto, o PCP teve sempre uma linha muito clara com o Cunhal. Exatamente. E que está escrita no Rumo à Vitória, não é uma invenção nenhuma, que é... Está escrita. Está escrita, está publicada e está defendida. Sim. Que é, primeiro, a Revolução do 25 de Abril é a Revolução Democrática Nacional, na linguagem PC. Na linguagem leninista é a nossa Revolução do Outubro. Não, 1º de Fevereiro. Exato. Com os meios cívicos e com não sei o quê. O nosso meio cívico é o Dr. Soares. E, portanto, no 25 de novembro há um confronto entre os dois. Sem dúvida. E nós tivemos aquele debate do 25 de novembro e vimos isso. Aquela linha que queria estabilizar a democracia em Portugal. Exato. E o PCP que queria passar à fase seguinte da Revolução. Exato. À Revolução Socialista, portanto, ao nosso Revolução de Outubro. O PCP é derrotado no 25 de novembro e Cunhal nunca aceitou essa derrota. Nunca. E continuou a dizer: não, a Revolução Armada é. E não havia reunião do Comitê Central onde não se falasse disso. Não se falasse disso. Okay. Nós somos revolucionários, não somos um partido democrata ou burguesa e não somos eurocomunistas. Ok. Começou a haver divergências entre a vida real e a bolha. Quanto mais no movimento comunista, no próprio movimento comunista internacional, na Hungria, na ex-RDA, não sei o quê, havia movimentos querendo uma transição desses países para regimes democráticos, e na própria Rússia começou-se a discutir e a pôr em causa a própria União Soviética. Eu comecei a estar interessada nisso e a discutir com o Cunhal. Certo. E obviamente as suas opiniões não colhiam, não é? A certa altura propus ao Cunhal passar férias num país socialista. Eu nunca tinha passado. Tinha filhas e não se podia levar filhos. Exato. Para... entretanto casou. Não falámos desse aspecto pessoal da sua vida, não é? Casou com o Carlos Brito. Isso logo a seguir ao 25 de Abril. Exatamente. Depois separei-me e nesta altura... E teve 2 filhas. Ao Churchill. Gosta muito de festas. E gosta muito do microfone. E microfone, sim. E nessa altura vivia com o meu marido que também era médico. Comunista. Não era comunista. Não? E era médico e tinha a sua vida normal. Quer dizer, era uma pessoa de esquerda, da oposição, mas não era comunista. Pensei. E portanto a minha vida começou a ficar uma vida normal e eu propus passar férias na União Soviética. Tinha muito interesse em perceber o que era isso da perestroika e como é que tinha acontecido. Sim. Oh meu Deus, pronto. Gato. Tenho que o tirar daí porque ele gosta muito de mimo. Eu acho que ele também está interessado. Ele está interessado na conversa. Exato. Tens muito interesse nisso. Por isso é Churchill, chama-se Churchill. Exato. Deve ser por isso. E pronto, e depois fui à União Soviética de férias. Contactei com vários dirigentes da perestroika. Sim. Que aliás era curioso. Um deles, responsável pelo comércio externo soviético, que dizia: nessa altura já a União Soviética vai acabar. Que engraçado. E eu vindo lá já havia essa sensação. Que economicamente não havia nenhuma hipótese. Ele estava na altura nos Estados Unidos e, portanto, talvez influenciado por isso, não sei. Ele dizia: não há nenhuma hipótese de sobrevivência porque estamos completamente atrasados em relação ao Ocidente. E eu vindo lá com essa ideia. E depois isto durou pouco, quer dizer, percebeu claramente que o caminho já não era aquele que... Depois fiquei gravemente doente e
quase não fiz campanha eleitoral. Houve eleições em que o Cavaco Silva ganhou Sim. com maioria absoluta. Sim. Eu lembro-me de ter discutido com o Cunhal: nós vamos perder as eleições, o PSD vai ter maioria absoluta, e o Cunhal dizia-me: não, isto vai ser uma frente de esquerda. Meu Deus. Sim, continuava a acreditar naquilo. Sim, uma frente de esquerda, não sei o quê, e pronto, e ganhou a Ganhou o Cavaco? absoluta. Claro, Sim. ganhou o Cavaco. E a partir daí começou a gerar-se um movimento, digamos, de vários militantes conhecidos que defendiam que o Partido Comunista tinha que mudar. absolutamente mudar e adaptar-se a aceitar as eleições democráticas e a trabalhar democraticamente Exatamente. no país e a aceitar o resultado de eleições burguesas. Exato. Gosto de burguesas, gostei. Gostei burguesas. do termo. Mas diga-me uma coisa, e isso não aconteceu? E pouco tempo depois eu estava expulsa. Estava expulsa por causa dessas suas opiniões mais... Sim, eu defendi que acabar com o centralismo democrático, defender o voto secreto. Que aliás, era uma Exato. questão que na Rússia era muito importante, defender o voto secreto e não o voto de braço Porque no ar. dentro do PC o voto é de braço no ar. De braço não é? no ar, sim. Exato. Sim. Sim. Portanto, enfim, normalizar o PCP como um partido democrático normal. Exato. E isso não aconteceu e Isso não portanto aconteceu. saiu. Depois, quando a pessoa começa, há um dissidente famoso que diz que a dissidência é como a gravidez, não se pode parar a meio. Não. Se está grávida, ao fim de 9 meses nasce uma criança, não se para a meio. E portanto é assim. Não, eu tenho um amigo meu com quem aprendi isto, amigo do meu pai, que dizia: uma vez escolhida uma hipótese assassina todas as outras, e portanto é a mesma coisa, e concordo consigo. E portanto saiu do PCP, abandonou o partido, e depois como é que foi a aproximação ao PPD-PSD? É muito mais tarde, uns anos Teve mais uns tarde, anos 10 anos mais largos. tarde. Tive uns anos sem nenhuma atividade partidária, embora interessada na política. Claro, porque a política é um bichinho, não é? E muito amiga de diversos políticos, a começar pelo Dr. Mário Soares, Certo? que não só foi muito importante na forma como me ajudou quando eu saí do PCP, Sim, como também, quer dizer, fizemos uma amizade séria. que bom. E tenho ainda hoje uma grande admiração por ele, e tenho pena que esteja tão esquecido É verdade, é verdade. na sociedade portuguesa e verdade. mesmo dentro do próprio Partido Socialista. As memórias em Portugal são muito curtas. São curtas. E muito seletivas. São. Não é? São. Isso é uma das coisas que nós queremos abordar depois noutro fórum. E portanto estamos aí. Fui procurar trabalho, não é? Até aí eu era revolucionária profissional, não sabia fazer nada, exato. a não ser a revolução. E depois foi fazer o quê? Depois entrei na edição. E Foi mesmo nessa foi altura logo, que entrou sim. no Procurei mundo no mundo editorial. sim. Engraçado. Procurei. E porquê o mundo editorial? Foi Porque por os livros acaso? sempre me interessaram. Ou As porque... ideias e os livros são duas coisas pronto. importantes. Então e os foi uma livros- escolha sua mesmo, não foi um acaso. Não foi fácil. O primeiro editor que eu fui procurar, porque ele tinha posto um anúncio no Expresso que queria um editor, disse-me: Sim. é impossível dar-lhe emprego porque eu não sou capaz de ser patrão de uma pessoa que em Portugal é mais conhecida do que o General Yanes, que não. Ai, perdão. E eu vim de lá em lágrimas, como é evidente, a dizer: nunca mais vou conseguir trabalho. Emprego, claro, claro. Mas Não, depois mas a consegui. Zita nessa altura tenho que admitir que era mais conhecida do que... Porque eu Sim, nessa lembro altura- muito bem dessa Exato, fase. exato, dessa fase. Mas depois consegui criar que uns simpáticos sócios Exato. me contratassem para Quetzal, e aí aprendi a ser editor com profissionais muito competentes, a Maria Piedade Ferreira, o Rogério Petinha, Sim. e fiz a minha vida profissional. Daí passámos, a certa altura, Depois passou para a Bertrand, não para a foi? Bertrand, porque Exato. a Quetzal foi adquirida pela Bertrand, trocámos Sim. participações, fiquei sócia da Bertrand e da Quetzal, pronto, fiz a minha vida profissional normal, e só mais tarde é que voltei, então me inscrevi no PPD e PSD. E porquê? Porquê o PSD? Porque não o PS, por exemplo? Todos os dissidentes, um dissidente a sério, eu não saía pensar que ia ter uma carreira política. Isso Eu já não percebemos, negociei com claramente, ninguém. claro. Eu não negociei com listas de deputados. Exato. Houve grupos de PCs que saíram assim, eu respeito absolutamente. Cada um sai como Exatamente. a terceira via, a não sei quê, e que negociaram com o Partido Socialista.
Não foi o grupo dos 9, não foi o meu caso. Sim. Eu cortei mesmo que o socialismo estava vacinado. E portanto, qualquer tipo de socialismo. Isso é o normal dos dissidentes comunistas. Certo. É cortar com o socialismo. E cortando com o socialismo, tinha a social-democracia à sua espera, não é? Cortando com o socialismo, quer dizer, é preciso ver o leque que qual existia. É o leque que não é? existe. Exatamente. E escolheu a social-democracia, o PPD-PSD na altura. O PPD-PSD de Cavaco Silva era o partido mais liberal. Sem dúvida. Mais liberal, porque repare, por exemplo, ainda se ler a biografia do Vargas Llosa. Sim. Que foi comunista e foi que tem uma admiração pelo Vargas Llosa, grande imagina. amigo de Fidel de Castro. Sim. Não fica depois a meio termo não, e explica não. Porquê. Exato. Porque é que depois não quer o papel do Estado no seu sítio. Então nessa altura já tinha uma visão liberal. Completamente. Pronto, era aí que eu queria chegar. Sim. Portanto, aliás, o seu percurso. Repara, a maioria das pessoas que saem do marxismo ou do marxismo-leninismo ou do marxismo-leninismo-maoísmo da minha geração, depois aproximam-se do liberalismo. Liberais. Portanto, o Estado não, o Estado mínimo. O Estado mínimo para aquelas funções que têm que ser exercidas pelo Estado, não é não haver Estado. Não, acho que ninguém exatamente. saiu anarquista. Exato, não é? Exatamente. Mas não tem que gerir empresas porque o Estado gera mal. Com certeza. Tem que assegurar aquilo que é o seu papel a justiça, bem. etc. A defesa tem que ser bem tratada. A justiça é o seu papel. Certeza. Completamente. Estamos de acordo. No ensino e na saúde, o Estado que vive. Exatamente. Para aqueles que mais precisam e depois. Ou para aqueles que mais precisam, para os serviços que não podem ser outros a prestar. Exatamente. Porque mesmo os que mais precisam, se tiverem acesso ao privado, com certeza, claro, como é óbvio. E acesso a um colégio para ter os filhos, que seja privado, mas que seja. E vem ele outra vez, o Churchill, quem nos está só a ouvir, fica a saber. Mas que seja um bom ensino. Certo. Não é? Ótimo, excelente. Claro. Então a sua visão liberal da sociedade e da economia, da política, enfim, a visão liberal no geral, vem já dessa altura. Certo. E entra. E essa era uma visão muito próxima, o que não quer dizer que não tenha preocupações sociais. Mas, por exemplo, o PSD foi um partido fundamental a privatizar a banca. Sim, eu estive num dos governos do professor Cavaco no segundo mandato e, portanto, vi bem o que é que aconteceu. Cavaco Silva sem dúvida, fez isso sem dúvida. Fez. E Pedro Passos Coelho, temos um exemplo que agora nos está a cair em cima de uma maneira dramática. Ele privatizou a TAP. É verdade. Este governo, agora? A geringonça, por razões ideológicas, voltou a nacionalizar a TAP. Metemos lá milhões, que ainda não acabaram. Que ainda não acabaram, muitos sabemos. Milhões. Sim, continuamos a meter milhões. Temos uma desgraça pegada, um buraco enorme. Temos uns escândalos. Atrás de escândalos com a TAP. Exatamente. E eu acho que é pela TAP que este governo vai cair. Eu também, olha, e por acaso eu acho que vai ser a grande causa do desmoronamento. Com o fim deste tempo todo dizer agora vamos vender a TAP à Ibéria, que é isto? Não, é que era a última coisa que se queria. Exatamente, era deixar o hub português a Lisboa. Se vendemos à Ibéria ficamos com o hub em Madrid e portanto acaba-se tudo. Transformar-nos num aeroporto como o da Catalunha. Exato, aeroporto que ainda não temos. Um aeroporto regional. Que ainda não temos, não é? Que ainda não temos. Exatamente. O aeroporto de Lisboa, isto é tudo um absurdo, concordo consigo. Um absurdo que custa muito dinheiro. Com muito dinheiro dos contribuintes que não temos e que faz falta noutras coisas. Eu fui mandatária do Partido Liberal, não sou membro do Partido, fui mandatária do... Não é membro da Iniciativa Liberal. Da Iniciativa Liberal. Mas partilha as ideias da Iniciativa Liberal. Eu fui mandatária, algumas das ideias, não todas, fui mandatária do Carlos Guimarães Pinto. Quando era, e com muito gosto e com muita honra, porque acho que ele já marcou a sociedade portuguesa. Sem dúvida. Ele e vários que estão à volta dele, com ideias importantes. E com, pôs o liberalismo na agenda. Na agenda, exatamente. Exato, e quando ainda no tempo de Passos Coelho foi dramático, que era um insulto. O neoliberal era um insulto. A palavra liberal era proibida. Era. Isso já passou, felizmente. Eu acho que isso foi importante. Depois, com o Rui Rio, houve um retrocesso. E numa eleição em que havia
um partido dirigido por Rui Rio, um partido dirigido por Carlos Guimarães Pinto. Eu Sem optei. dúvida. O que não quer dizer que não volte a votar no Partido Social Democrata. Claro, se assim o entender. Se assim o entender. Com certeza. É uma mulher livre. Completamente Sempre livre. foi. E portanto, completa e totalmente livre. Isso é uma das coisas que mais me. Não é? E já que o gato se chama Churchill, Exato. Churchill mudou várias vezes de partido. Exatamente, é verdade. E quando o partido mudava para ideias de que a qual ele não concordava, ele mudava. Saía e depois voltava. Portanto, eu acho que os partidos precisam disso. Aliás, é isso que fazem os eleitores. Com certeza. Os eleitores vão votando hora aqui, hora ali, consoante o momento, partido, o programa. Exatamente, até o líder que lá está. Claro. Às vezes até só pelo líder. E a direção do partido, claro. Senão, é isso que faz a alternância. É a alternância e a vivacidade de uma democracia. E felizmente que a alternância é ótima. Felizmente que as pessoas sabem escolher. Eu acho que sabem escolher mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E estamos num momento que vai ser preciso, com alguma rapidez, não é de imediato, mas com alguma rapidez, sim. Os partidos prepararem-se, porque os partidos, se não escolhem bem, morrem. Morrem, é verdade, é verdade, é verdade. E já vimos o muitos morrer. O Partido Socialista francês morreu. Sim. Em Espanha, o Podemos sem dúvida, passa um momento difícil e os liberais estão mortos. Eu penso que o bipartidarismo clássico que existia na Europa, em grande parte dos países da Europa, tem tendência a acabar. O bipartidarismo é saudável, em minha opinião, porque estabiliza a democracia. Sim. Quando os partidos que estão nessa balança se assim. sabem renovar e se sabem, se eles cristalizam, se reparar, os países onde há eleições diretas em círculos uninominais, como os ingleses ou os americanos, sim. Conseguem renovar-se muito mais rapidamente do que ser preciso matar os partidos e aparecerem outros, que é sempre uma coisa que dá imenso trabalho, leva tempo e gasta-se energia e custa dinheiro. Eu acho que devíamos começar por rapidamente alterar o sistema eleitoral, concordo consigo, que permita que os partidos se renovem a si próprios e não morram abafados em casos de corrupção como nós estamos agora. Exatamente. E até em aparelhos, os próprios aparelhos dos partidos. E em aparelhos velhos, cansativos, onde uma pessoa para ser militante tem que estar em reuniões até às 2 da manhã, o que é uma coisa insuportável. Exatamente. E os eleitores nem sabem que estão a votar. Votam no partido, nem sabem que estão a votar. E de repente dizem, olha, o deputado do meu círculo votou não sei o quê. Exatamente, é verdade. Então o seu modelo de sistema eleitoral seria passar a círculos uninominais que completamente. Não era um sistema misto, era mesmo passar. Quer dizer, pode haver um círculo nacional que junte votos. Sim, de compensação, chamado de compensação. Votos de compensação, mas o fundamental ser o eleitor escolher o seu deputado. E o seu deputado responder perante o eleitor e, a ser possível, que na véspera de uma eleição eu vá dizer ao meu deputado, se votar nisso nunca mais voto em si. Exatamente, e prestar contas, e o próprio deputado prestar contas. Exatamente. Acho que sim. E então em questões, por exemplo, em todas as questões económicas, questões não sei o quê, mas mesmo em questões como, por exemplo, a eutanásia, é uma questão muito pessoal. Sem dúvida. E muito da consciência de cada um, e eu gosto. E quero saber como é que votou o deputado a quem eu dei o meu voto. Sem dúvida, sem dúvida. Agora diga-me uma coisa, em termos de condição feminina, como é que foi o seu percurso? Considera-se uma feminista? Ou já se considerou uma feminista? Ou o que é que acha do feminismo? Como é que encara a mulher na política? O feminista não é nada, é um rótulo. É um rótulo, é uma marca, digamos assim. É uma marca, concordo consigo. E falo eu acho muito importante a defesa dos direitos das mulheres, e tenho muito orgulho em ter lutado por isso. Sim, senhora. Direito de voto em plena igualdade, o direito de estar na Constituição completa igualdade de direitos e que ninguém seja discriminado, certo, em razão do sexo, em razão da escolha sexual ou do que é que seja. Seja do que for. Seja do que for. Cada um é livre de ser como quiser. Constitucionais. Certo. Choca-me da mesma maneira que uma pessoa seja discriminada por ser homossexual ou por ser trans ou por ser outra coisa qualquer, obviamente, mas também acho que isso não deve ser um privilégio. Também concordo consigo. E acho que
Hoje, em relação, por exemplo, eu sou completamente contra as cotas Sim, por femininas. razões de sexo, Ou de, sim, sim, ou por sim, razões sim. de cor, ou por qualquer Sejam outra razão. cotas fora. Sim. Tem que ser o defendo mérito, não é? absolutamente o mérito. Exatamente. E numa sociedade onde as pessoas têm todos os direitos, não há nenhuma razão para haver cotas. Isso concordo consigo. Eu também sempre fui contra as cotas. E não, mas é interessante. E as Agora, mulheres filhas das cotas dá sempre mau resultado no Parlamento. pois, Entram caladas e saem muda. Não, exatamente, só estão ali a fazer número. Estão a fazer número. Ou no governo também dá mau resultado. E no governo igual. E até às vezes nas empresas também já se começa a notar também. E nas empresas também. Também. Portanto, isto depois reflete-se na sociedade e temos toda. mulheres fantásticas hoje em toda a sociedade. Verdade. A grande questão É que a mulher e a política, há aqui uma coisa qualquer que não joga. Não, é porque é muito difícil estar conciliar na tudo, política, não é? ter uma carreira profissional Pois. e ser mãe. Mãe e mulher e Ter maternidade, Exatamente. ter filhos. É muito difícil. E há muitas mulheres que hoje eu vejo, da geração das minhas filhas e dos meus filhos, que optam por querer conciliar a vida profissional, portanto, uma carreira profissional Sim. com a vida familiar, com Sim. ter filhos. E não querem acrescentar mais uma terceira coisa que será um peso ainda maior. Um peso ainda maior, que é a vida política. E acha que isso é que faz com que haja poucas mulheres na política? Acho que a política, como está feita também, ainda é muito difícil conciliar estes vários planos. E não acha que é por desinteresse? Não. As mulheres estão interessadíssimas na Estão política. interessadas. Estão ainda agora, eu vi a última coisa que houve foi a Convenção dos Liberais. Sim. Eu não sei se não estavam mais mulheres na sala do que homens, e eram jovens. Sim. Mulheres. Eu estive lá. Pois, eu não estive, só vi pela televisão. Eu estive. Mas estavam imensas mulheres jovens. Sim. Estavam. Agora, e eu acho que a questão da maternidade é uma questão que a sociedade tem que ter em conta. Porque é um direito. A pessoa tem que ter o direito de dizer, não, eu quero ter filhos. Exatamente. Mas que isso não prejudique que seja a opção dela. Exatamente. Quer dizer, hoje na sociedade presente, a vida de uma mulher é uma vida muito difícil. Porque, e muito exigente. E a vida de um jovem casal é muito difícil. É muito exigente. Eu tenho 3 filhos e sei bem como é. Como é. Sim. E como avós lá vamos dando uma mão, uma ajuda, não sei o quê, claro. que é ótimo. Mas é muito exigente e é muito difícil. Quando, por exemplo, há pouco tempo houve um estudo interessantíssimo feito nos países nórdicos, que são os países onde há mais igualdade nas empresas e na vida política, sobre o que é que as mulheres optam como carreira profissional, não estou a falar de política, como carreira profissional. É muito curioso, por exemplo, havia muito poucas mulheres a optar por uma carreira tecnológica. É engraçado. E uma pessoa pergunta, mas porquê é que é isso só há homens e porquê é que elas não optam na universidade claramente masculinas por uma carreira tecnológica? Há uma percentagem inferior de mulheres a optar por uma carreira tecnológica do que há, por exemplo, em Marrocos, que é uma coisa estranhíssima, onde as mulheres são... Porquê? Porque as mulheres em Marrocos ainda precisam de ter uma carreira profissional bem paga, com garantias que são bem pagas, certo, e que são uma carreira de topo para se afirmarem na vida profissional. Na Suécia não é preciso. Pois, faz sentido ver isso por esse ponto de vista. E portanto elas querem chegar aos 30 anos, ter filhos. Sim. Exatamente. E não precisam de ter uma profissão muito bem paga para ter uma vida boa. Exato, porque tem uma assistência social ótima, tem um país que funciona. Pronto. Faz sentido. E querem chegar às 2 da tarde e vir para casa e levar os filhos à escola, e ter esse prazer imenso que é ter filhos. Sim. Sem dúvida. Eu acho que é esse gosto. É um dos maiores prazeres que uma mulher pode ter, e uma realização. E um homem também. Eu também, deve ser. Eu não sou homem, mas. Claro, mas um homem também. Penso que sim. Já não há aquela situação em que os filhos são das mulheres e os homens dedicam-se a outras coisas. Sim. Hoje em dia já. Os casais. Sim. São muito diferentes. Têm uma vida familiar muito mais igualitária. Muito mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. E muito mais complexa, muito mais, que se completam muito mais. Sim. Mesmo na educação dos filhos, do que era quando nós tínhamos filhos pequenos, na nossa geração. Mas há uma opção que eu acho que é um direito. Sem dúvida, concordo consigo. Ter filhos aos 50 anos
uma coisa dramática, são avós. Claro, claro, não dá. Claro, não Portanto, dá. é na vida, é quando estão a lançar a vida profissional. Portanto, eu acho que hoje há muitas mulheres jovens que querem ter uma atividade política, como se viu, ir ao Congresso dos Liberais ou ir ao Congresso não sei de quê. Nas redes sociais Sim, há uma sim. presença enorme da opinião pública feminina, de mulheres que dão a sua opinião, que falam sobre tudo, que escrevem sobre tudo, que é muito importante. Vê-se que há um interesse enorme na vida política, Sim, sim. mas depois sacrificar isso Ora bem. Pois é que depois falta aquela outra parte. a uma vida não é? a tempo inteiro. Exato. Porque há poucas mal paga, dirigentes mal paga. políticas mal pago e mal visto e com muito sacrifício, portanto é quase uma cruzada, não é? Exato. É quase uma cruzada. Exato. E tem que se abdicar de muita coisa. Concordo consigo. A nossa sociedade tem que criar condições para se poder ter filhos como têm os países nórdicos. Pois. E vê condições para isso acontecer? Eu não vejo. Eu vejo, é uma questão de opções, quer dizer, é uma questão de prioridades. Pois. Gastamos dinheiro na TAP, quer dizer, se Exatamente. calhar era muito mais prático termos o que tem, por Exatamente. exemplo, nos Estados Unidos, o que tem os países nórdicos, que é ter a creche ao lado do trabalho onde a mulher Exatamente. trabalha. Uma creche em cada bairro. Em cada bairro, Exatamente. um supermercado ao lado da creche, que a pessoa faz tudo de uma vez. Exato. Exato. Os autocarros escolares que levam os meninos E as pessoas às não têm avós. que andar a gastar gasolina e tempo para Exato. levar o menino e trazer às Os colégios, a escola ter uma oferta, uma das grandes Diversificada, discriminações que eu acho, por exemplo, na minha experiência profissional, que foi terrível, esta coisa ideológica do Partido Socialista neste último governo de acabar com os colégios, os contratos de associação. os contratos de associação, Sim, foi sim, dramático sim, para as mulheres. Foi dramático para as mulheres que trabalham. É verdade. Foi dramático. É verdade. Eu tenho a experiência na minha empresa editora em Óbidos, Caldas da Rainha. Havia um fantástico colégio com um acordo onde todas as mulheres que trabalhavam tinham os filhos. E isso acabou. Acabou. Agora, o que é que acontece? Foram para a escola pública. Pois, claro. Só quem tem dinheiro é que continua a ter os filhos no colégio. Claro. As trabalhadoras foram para a escola pública. À hora do almoço têm que ir buscar os meninos a correr de carro e depois têm que ir levar a correr à casa da avó e depois têm que ir pô-los a correr ao ATL. Que a A vida criança de uma não mulher... come na escola. Claro, Quer claro, dizer, isto claro. Complicou imenso. complicou imenso a vida das mulheres trabalhadoras. Imenso. Mas Esses voltando colégios, aos tal como os colégios. colégios onde andaram os meus filhos. O meu filho andou no colégio moderno, aliás, dirigido. Dirigido colégio, pela... Sim, na altura era sim. dirigido para a doutora Maria Barroso. Exato, e depois passou para a Isabel, não é? Sim, muito bem dirigido. Exato. O que acontece é que quando um colégio tem um acordo com o Estado, por exemplo, esse das Caldas, era o Colégio Dona Leonor, tinha atividades extracurriculares. Claro, O claro. Conservatório de Música ia dar aulas ao colégio que eram ótimas, os miúdos aprendiam música, aprendiam balé, Uma aprendiam oferta. uma oferta muito maior que hoje não têm. E as Claro. mães que trabalham não podem andar de carro e as avós E muitas não têm carro, nem dinheiro para ter carro. nem para ter carro. Nem dinheiro para ter carro, não é Isto foi das possível. coisas piores que acontecia. E, por exemplo, não acontece em Madrid. Pois. Não acontece em Espanha. Pois. Os colégios todos em Madrid têm acordo com o Estado. Claro. E a pessoa pode optar livremente por uma escola pública que tem uma oferta igual à Claro, do colégio claro. ou por um colégio privado porque é mais perto de casa. Com certeza, com certeza. É que é aquele tipo de É uma decisões políticas cegas, ideológicas cegas. que faz muito mal ao país. Aquele primeiro governo socialista fez muito mal ao país nestas questões Aquele governo ideológicas. de geringonça, está a falar Geringonça, desse. Exatamente. Sim, sim, e continuamos sim, agora sim, nessas sim. coisas ideológicas, tretas ideológicas que não têm a ver com nada. E que só pioram a vida, só pioram a vida das pessoas. É. E por falar nisso, como é que hoje vê, nesta altura, o panorama político português? Qual é a sua visão? Neste momento temos uma vaga Sim. dramática de acusações de corrupção. Temos uma justiça que não funciona. Que já não funciona há muito tempo. Há muito tempo. E que leva ao arrastar destes casos de corrupção. Alguns têm 6 e 7 anos. Isto não Ou pode 12, ser. chega a 12. Chega a 12, isto não pode ser. Exatamente. A justiça tem que funcionar em Portugal. E não tem meios para isso. Não tem meios.
Eu não sei quais são os meios da justiça, não tem meios, tem um amontoado de leis mal feitas, de recursos e de não sei quê, mal feitas, de burocracia, de impedimentos que leva a esta situação. Expedientes que leva a esta situação. Eu acho que isto tem que ser tudo encarado seriamente, porque o país está a paralisar. Eu acho que essa deveria ser uma das batalhas. A um nível que nos envergonha. Eu todos os dias vejo, felizmente, que há liberdade de imprensa. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque senão não saberíamos nada do que se passa. Sim, mas é muito triste. Todos os dias abrimos os jornais, abrimos as televisões e estamos só mergulhados em casos de corrupção, onde há gravíssimos problemas de que ninguém fala. Exatamente. Aí chegou a haver dias que até era 2, 3 casos por dia. Foi uma coisa extraordinária. E continua a ser. E portanto, isto realmente é uma hecatombe. Isto é muito mau para a democracia, é muito mau para Portugal. E portanto, daí a minha pergunta: como é que encara o futuro próximo, médio do nosso país em termos políticos? Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que há um ponto que é fundamental referirmos. A Europa e o mundo estão em guerra. Certo. E a Europa está a viver a mais brutal guerra em que vivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Isto parece que em Portugal não existe. Não é relevante. Que não é relevante. Não é relevante. Temos uns generais reformados, ex-ideias PC, que fazem comentários o que não acontece em mais parte nenhuma do mundo. Não acontece. E que me dizem que já quando entraram nas Forças Armadas e andavam nas escolas já eram pró-PCs, agora são pró-Putin. Isto não acontece em mais sítio nenhum do mundo. Exatamente. E temos partidos, por exemplo, há bocado falámos do Partido Liberal, de quem eu simpatizo e gosto, e a Helena esteve na convenção. Eu não ouvi uma palavra sobre a Ucrânia. Não. E ouvi coisas muito interessantes. Sim. Dá a ideia que os partidos passam pela Ucrânia. Passam ao lado. E a sociedade portuguesa passa ao lado. O que mais importante acontece no mundo neste momento. E que nos está a marcar o dia-a-dia de uma forma... E que tem consequências diretas. Inflação, basta pensar nisto. Se o Putin ganhasse a guerra, o que eu acho que é impossível... Mas imaginemos que o Putin ganhava a guerra, a nova ordem mundial que tínhamos era a Rússia, a China, a Turquia e o Irão. Exatamente. O Ocidente... E acha que a Europa está a ver? E está unida. Acho. Eu acho nós é que estamos um bocadinho ao lado das coisas. Nós somos periféricos até nisso, não é? Não é só geograficamente. Está unida. Por exemplo, agora com a questão dos tanques. Sim. Dos leopardos. Sim. Mas a Europa acho que teve aqui uma união que se notou depois de... Que já não se via há muito tempo. E que está a ser encarado seriamente. A Europa e o Ocidente, com os Estados Unidos, vão derrotar Putin. E portanto eu acho que Putin vai ser derrotado. Quando não sei. Sabemos quando. Eu ouvi há pouco tempo uma entrevista de uma senhora que eu admiro imenso na escrita e no que diz, Hélène Carrère-Danco, e que ela dizia, é um grande especialista em assuntos da Rússia, e que ela dizia: todos sabemos que o Putin vai ser derrotado. Quando não sabemos. Isto pode demorar mais tempo ou pode demorar menos tempo. Esperemos que não dure muito tempo, mas é óbvio que Putin vai cair. Não sei se cai de uma varanda ou se cai é empurrado pelos militares. Exato, ou de uma escada, ou empurrado pelos militares. Porque a própria Rússia está a viver um momento dramático. E está a senti-lo. E a Ucrânia, coitados, aquilo está... Claro que sim, mas a própria Rússia. Nunca saíram tantas pessoas da Rússia, mesmo comparando com 1917, como saíram durante este ano de guerra. Mas já reparou que pouco se fala disso? Mas há quem saiba, mas é uma coisa que normalmente não é muito falada. Carrère-Danco deu os números. Exatamente. Nunca saíram tantos como agora. E saem sobretudo quadros. Classe média. Classe média. Claro, porque os outros não têm dinheiro para sair. Nem conseguem sair. Não é só dinheiro, quer dizer, não conseguem, condições, não arriscam, não têm condições. Porque senão também o fariam, penso eu. Claro que sim. Há muita gente que fugiu para a Geórgia, há muita gente que fugiu para a Turquia, há muitos que fugiram para a... E uma das questões que se vai colocar em breve é a implosão da própria Rússia. A Rússia não vai ficar igual. Aquelas repúblicas asiáticas, a maioria dos que estão a morrer como carne para canhão na frente de guerra
são daquelas réplicas asiáticas, são os Pois são, tártaros, são pois os, são, pois são, como pois são. realismo, mal preparados, mal Desgraçados, vestidos, sim, mal sim, equipados. sim, sem condições nenhumas. Sem nenhumas condições. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a classe média russa, eu ainda há pouco tempo estive na Geórgia, estive na Arménia e na Geórgia. A Arménia, se a Rússia, se o Putin ganha, rapidamente é invadida pela Azerbaijão e pela Turquia, desaparece. Pois. E portanto, isto Pois. está muito complicado. Sim. Na Geórgia, eu encontrei no aeroporto de Tbilisi, quando vinha para cá um professor universitário, quer dizer, encontrámos a tomar café às 6 da manhã. Sim. Ele perguntou-me de que país era, eu disse que era portuguesa. E ele começou a declamar um soneto de Camões em português. Que engraçado. Fiquei espantada às 6 da manhã em Tbilisi. Meu Deus, era a última coisa a última coisa que me passaria para a cabeça. E perguntei-lhe de que país ele era. E ele disse-me que era russo. Professor de literatura em São Petersburgo. Que engraçado. E que saía da Rússia porque era impossível viver em São Petersburgo, que é uma cidade neste momento fantasma. Claro. Ia ter com o filho e os netos que davam aulas, e a nora, que davam aulas em Oxford. Ok. E portanto ele não aguentava mais que... e dizia-me: sabe o que é São Petersburgo hoje? A Avenida Nevsky fechou as lojas todas. Porque na Avenida Nevsky era o McDonald's, era a Gucci, era a Dior, era... Sim, era o Champs-Élysées de São Petersburgo. Exatamente. E o Hermitage não tem visitas porque não há turismo, está fechado, está meio fechado. Não há balé porque não vai ninguém, porque está fechado. Pois não E dizia-me: na minha universidade não há estudantes estrangeiros e metade dos estudantes que nós tínhamos eram estrangeiros. Claro. Vinham da África, vinham dos países árabes, vinham de todo o mundo. Não há nenhum. Claro. Portanto, a classe média russa está a sofrer muito com isto. Isto é muito complicado. E eu acho que isto vai, mais dia menos dia, o Putin vai cair. Já se nota algum nervosismo, não é? Entre os militares. Militares que estão ali, repara, eles estão no mesmo sítio há quase um ano. Sim, não saem do sítio. E ainda ontem vi uma cena dramática numa televisão, acho que foi na Sky, que é há uma, e depois passou também acho que passou numa televisão portuguesa, que é uma jornalista russa toda para a Frentex, que vai fazer uma reportagem dizendo esta cidade já é russa. Sim. E apanha uma bala num joelho. Não vi. E depois saiu. Pois. Isto não. Aquilo está rua a rua, está como o cerco de Stalingrado. Exatamente. E eu espero que agora, com a chegada destes tanques, e os ucranianos têm dado uma prova de coragem imensa. É verdade. E quer dizer, quem faz a guerra são eles. Não são eles que nós. lá estão. Eles é que morrem, os filhos deles é que morrem, os pais deles é que morrem. Mas são povo... eles que estão a fazer a guerra, mas é um povo fantástico. E quem está a apoiá-los, a Europa e o Ocidente, porque por ali passa uma linha que é uma linha de liberdade. Sem dúvida. Eu ainda a conversa ia por aqui fora, mas não temos tempo. Mas gostava... hoje faz anos o Zelensky. É verdade. Já agora parabéns ao Zelensky, grande homem. Quem diria que um ator de stand-up comedy daria um presidente tão tenaz e tão lutador como... As pessoas da cultura normalmente são. Eu tenho 3 filhos artistas, já portanto... As pessoas da cultura normalmente têm olhos abertos e têm... Exatamente. E agora, só para terminar e para fechar, e com muita pena minha temos que terminar esta conversa, e fica aqui o repto para uma segunda parte, porque tenho aqui N perguntas de pessoas que mandaram, que não deu para lhe fazer, mas há uma questão que eu gostava de lhe perguntar. A determinada altura ficou crente. Como é que é a sua relação? Isso é completamente o meu foro privado. Pronto, então se não quer falar com isso, mas a sua relação com a religião... Não é que seja uma coisa escondida, é público. Ok, claro, mas cada um tem a sua forma de claro. Mas a determinada altura manifestou alguma crença
religiosa. Eu não manifestei, quer dizer, também não escondo, é uma questão para muito mim bem. Completamente Pronto. livre Certo, da minha liberdade. Com certeza, a sua liberdade individual, como vestir amarelo ou azul. Pronto. Não é uma coisa que eu esconda ou que faça clandestinamente. Exatamente. É uma coisa normal, mas é uma opção do foro privado. Eu não gosto muito de falar das opções do foro privado. Muito bem. E está no seu pleno direito e eu respeito isso, obviamente. Embora eu lhe diga que sim, que tenho muito gosto nisso. Pronto, ótimo. Eu também sou, portanto. Uma última palavra. Queria que me desse aos nossos espectadores e ouvintes deixasse uma mensagem de esperança, se for capaz. Em relação ao país, em relação ao mundo e em relação às mulheres, já que é a primeira mulher que vem a este podcast. Eu acho que uma palavra de esperança neste momento passa pela Ucrânia. E eu tenho esperança que sim, que o mundo ocidental, da forma como está a ajudar a Ucrânia e os ucranianos a vencer aquele terror que o Putin todos os dias está a dar provas. Certo. Tenho a certeza que se ele ganhasse avançaria para a Polónia e para as Bálticas e não sei o quê, portanto eu tenho esperança que sim. Que a paz volte à Europa e que nós calmamente podemos pensar no futuro em todos os seus aspectos, e também acho que Portugal vai melhorar. Eu vejo as pessoas não estão indiferentes. O pior que acontece quando há um caso seguido de corrupção como este é a indiferença. As pessoas não estão indiferentes. As pessoas estão conscientes. Estão conscientes. Okay. Isso vai se refletir certamente nas próximas eleições. E acha que vão ser em breve as próximas eleições? Eu espero que sim, com opções seguras. Muito bem. Com uma capacidade de uma resposta à direita que seja. É que eu vejo magníficos políticos de direita em Espanha, por exemplo. Sem dúvida. Mas em Gosto Portugal... imenso da Ayuso. Ayuso, sou fã também. Estou a dizer mulheres políticas de propósito. Ou a Caetana Álvares Toledo. Também. Há mulheres políticas fantásticas. Verdade. Nesta nova geração, na geração a seguir à minha, e que são capazes de estar na política e ter a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Sim. E não depender disso. E tenho esperança que em Portugal também apareçam. Precisamos de Ayusos, precisamos de Caetanas. Precisamos, é isso mesmo. A Caetana Álvares Toledo convocou uma manifestação este fim de semana para Madrid. Uma loucura. Fabulosa. A quantidade de gente que estava naquela manifestação. Uma loucura. É incrível. E gente jovem. Sim. Gente esclarecida. Mas os espanhóis saem à rua. O português já é mais comodista. O também espanhol é mais por combativo. Causa dos direitos dos animais, mas é capaz de não ser a prioridade neste momento. Exatamente. Eu gosto de animais, eu gosto do gato. Também de cão, sou da vida, tive cães. Exatamente. Se calhar as prioridades é que... Agora, no são país, diferentes. No estado em que está, convinha sair à rua. Começar a sair à rua. Eu concordo consigo. Contra a corrupção, contra aquelas coisas que mais nos afligem. E pela paz na Ucrânia também já agora. Também. Concordo. Zita, foi um gosto. Esperança. Obrigada, foi Helena, um gosto pelas suas palavras. Connosco e esperemos que esta conversa se repita. Obrigada por ter vindo. E obrigada eu pelo convite. E até breve, espero. Obrigada eu pelo convite. Então, foi um gosto tê-los aqui. Até breve e assinem o nosso podcast, subscrevam, ativem o sininho e sigam-nos nas redes sociais e até breve. Obrigada.